Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Gente da TV Ara, site do Jornal de Araraquara, NET, Canal 15, agentes políticos, aqueles que ganham o mandato do povo por tempo determinado, devem se lembrar de que receberam talentos de graça. Por essa razão, têm a responsabilidade de multiplicar o que lhes foi dado e, com humildade crescente, servir a sua gente. Ele é professor, doutor na área do direito, ciências jurídicas e sociais. Foi vereador e relator da primeira lei orgânica de Araraquara. Um profissional bem preparado, de extrema sensibilidade. E ele está aqui para falar sobre a sua história, da experiência amealhada durante a sua vida. Fernando Passos é o nosso protagonista, o protagonista da nossa história. Cada 10 centavos ganho com honestidade é uma honra, é uma alegria, deve ser comemorado. Se não tem champanhe para o final de semana, tem cerveja. Se não tem cerveja, tem vinho chapinha, mas comemore. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Especial do mês, no último programa, eu trouxe 4 protagonistas. A professora Eliana Tolói, Denizar Alves, radialista, Ricardo Simões e Angélica Bombarda, a artista plástica. As mais da semana. Na barraca dos manifestantes de frente ao Paço Municipal de Araraquara, que tem o nome Prefeito Rubens Cruz, nova citação sobre merenda escolar. O deputado Roberto Massafera participa da exposição Araraquara, Morada do Vôlei, com destaque para a caminhada do time masculino Náutico Fundo Esporte. O Gilmar Margonar faz um acróstico para o Silvio Santos, afirmando que o comunicador tem o prazer de dividir o seu baú com a sua gente. Foi assinado o convênio que permite a instalação da Rondon em Araraquara. O prefeito Marcelo, o deputado Massafera e o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. O presidente da SABSA, Sociedade de Amigos do bairro de Santa Angelina, José Carlos Porsani. Ele desata a fita de inauguração do Centro Cultural que vai ministrar cursos àqueles profissionais do bairro. O PT, dirigido em São Paulo pelo deputado Edinho Silva, encerra o projeto Caravanas 2013, na capital bandeirante. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara. Um olhar crítico e democrático. A alegria da integração, família, escola, família e todos juntos buscando o mesmo objetivo, que é a construção de um ser humano cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, preservando os valores que são importantes no nosso dia de hoje. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Num cantinho especial, lembramos de Aldo Lupo. Foi deputado federal e, nessa investidura, lutou pela cidade e pela região de Araraquara, especialmente quando o governador de São Paulo era o seu amigo Laudo Natel. Em que, pese a amizade fraterna,
não conseguiu realizar o seu maior sonho, o sonho da população que chorava a ausência das delegacias regionais, que, de acordo com as normas legais, eram parte integrante da região administrativa. Aldo Lupo foi um operário da representação popular, um político que honrou o mandato do povo. Até qualquer dia, deputado. Depois da mensagem do jornal O Imparcial, dirigido pelo José A.C. Silva, Fernando Passos conta como planejou a sua carreira profissional. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Fernando Passos, ele é o protagonista, foi escolhido, e nós estamos homenageando o seu passado, o seu presente, esperando um futuro de glórias. Fernando Passos, a gente queria saber exatamente sobre a sua trajetória cultural. Tá, eu sou nascido em Araraquara, em 1963. Eu vou fazer 50 anos agora, né? E eu estudei no Antônio J. de Carvalho. Depois eu fui para o IEBA 1 ano só. Aí veio aquela rede física que dividiu. Eu fui para o Vitor Lacorte. Do Vitor Lacorte eu fiz o colegial no Poli, vestibulares, que foi uma maravilha, que me deu uma formação muito importante. E eu entrei no Largo de São Francisco, né, com 17 anos. Eu era o segundo, dos 450, eu era o 449 da turma em idade. Eu fui muito jovem para São Paulo. Mas eu nunca esqueci esse vínculo com Araraquara. Então eu vinha todo final de semana. Eu não ficava em São Paulo quase nunca, né? E aí eu fui para a militância política na juventude do MDB. E eu tinha, acho que 18 anos, 19 anos, etc. E depois eu tive muito gosto pela política partidária e por Araraquara em si. Eu queria servir minha cidade. Fui diretor do escritório do governo, nomeado pelo governador Montoro. E depois aí eu tive essa carreira na política, né? Fui eleito vereador muito jovem. E eu não tinha muita paciência com a política, na verdade. Então eu logo tentei ser candidato a deputado. Eu fui o mais votado da cidade com 11 candidatos. Foi uma eleição idiota que nós tivemos 11 candidatos, né? Fui o mais votado, mas não foi suficiente. Eu fiquei terceiro suplente e quase exerci depois a Assembleia. Depois eu fui para segundo suplente. E não exerci, aí depois por questões do quociente eleitoral, eu fui o 9º mais votado na outra eleição em 21, mas o partido, faltaram 130 votos para o partido, e eu não fui eleito. E foi assim, eu digo hoje, a sorte da minha vida, porque eu estava muito dependente da política partidária, sabe, Polese? E eu estava abandonando minha profissão. E isto teria sido um desastre, não é, para o futuro. Então, depois eu agarrei minha profissão de advogado, e você me conhece bem, eu sempre fui advogado, né, em tudo que eu fiz na vida. E depois a docência na Uniara, que me deixou sempre jovem, assim, no dia a dia, essa convivência com os jovens, a confiança do professor Luiz Felipe no meu trabalho. E aí foi só um crescimento nesta área da advocacia e da docência, né? O Fernando Passos é filho do Neil dos Passos e da Helenice. Ainda jovem, testemunhou um fato marcante na família. Neil, um ferroviário, deixou a empresa devido a denúncias vazias sobre uma suposta ação inaceitável pelo poder de então, o poder militar, que se instalou em 1964. Dias difíceis aqueles, né, Fernando?
Polésio, o meu pai sempre escondeu de nós, né, da família, aquele episódio, porque foi um episódio muito traumático. Nós passamos fome. Eu não conheci essa época porque eu tinha 1, 2 anos de idade, não é? Mas há relatos agora, minha mãe conta, eles não tinham dinheiro para nada, nem às vezes para comida mesmo, porque viviam do salário da minha mãe de professora primária, imagina, não é? Ainda iniciante na carreira. Então, foi um momento muito traumático. Meu pai teve muita ajuda de algumas pessoas abnegadas e ele venceu vendendo livros, foi campeão do Brasil de venda de livros e nós tínhamos uma infância muito pobre. Aí nasceu a Livraria Acadêmica. Aí nasceu a Livraria Acadêmica porque não conseguiam comprar aqui em Araraquara a Gramática do Segala. Ninguém vendia. E o meu pai, como era viajante, ele ia para Ribeirão e prometeu trazer para minha irmã. E aí houve mais de uma dezena de encomendas das amiguinhas da classe da minha irmã. E meu pai, vendo isso, falou, mas a Gramática do Segala não tem em Araraquara, né? Meu pai falou, eu preciso montar uma livraria em Araraquara. E aí foi a gloriosa Livraria Acadêmica, onde eu passei minha infância. Os meus colegas iam brincar na rua, eu ia para a livraria. Então eu trabalho desde os 9 anos de idade, Polésio. Eu ia religiosamente todos os dias trabalhar na Livraria Acadêmica, eu adorava aquilo, né? E aquilo foi muito importante, eu acho, para me dar um espírito araraquarense. Porque ali a gente lutava para prover Araraquara de livros, de cultura, né? Então nós participávamos obrigatoriamente da vida da cidade. E nós éramos muito estranhos à cidade, porque éramos muito pobres, muito simples mesmo. Era uma família muito simples, né? Como continua sendo com as raízes de simplicidade, né? Mas aí a gente foi evoluindo junto com a cidade, crescendo com os colégios da cidade, sempre muito ligado à área da educação. A memória registra a história de corpo inteiro. O seu núcleo familiar venceu desafios. A mãe professora, Neil empresário após a ferrovia e a justiça dando ganho de causa, pois injustamente o seu pai foi demitido. É verdade, no governo Montoro, o Montoro reabilitou todas essas pessoas que foram demitidas. E o papai teve acesso até a uma aposentadoria, não é? Por ter sido cassado, porque meu pai foi o único demitido e com a suspensão dos direitos políticos. Outros 4 foram, só tiveram a suspensão dos direitos políticos, mas não foram demitidos, foram aposentados. O papai foi o único demitido de Araraquara inteira naquele momento. Porque ele era o líder, ele que fundou a UFA, né? Então ele estava na ascensão, estava na liderança. E o Montoro readmitiu. Infelizmente, Polésio, há uns 5 anos atrás, essa aposentadoria foi cassada. E isso trouxe uma enorme infelicidade na vida do meu pai. Porque, embora fosse um valor modesto, ele se julgava merecedor. E ele até hoje, Polésio, ele não se conforma dessa cassação. Foi no governo, se não me engano, Mário Covas, uns 5 anos atrás, a Procuradoria do Estado achou que ele estava acumulando com o provento do INSS, que também é irrisório, não é, evidentemente, e nós não tivemos, nós fomos à justiça e perdemos. Agora eu tenho uma ação do papai na comissão de anistia em Brasília, mas não anda, Polésio. Acho que há 7, 8 anos que eu protocolei e não anda a ação. Eu tenho lá o decreto de anistia do Montoro, anistiando o meu pai, eu tenho o decreto da suspensão, da demissão dele, interromperam a carreira dele na ferrovia, não é? Mas a gente não consegue andar. Eu queria aquela vitória, não por questão econômica, sabe? Por uma questão moral, porque ele realmente merecia essa anistia, não é? Neil e Helenice, a vértebra familiar. É verdade, eles foram muito rígidos conosco na formação, nós somos 5 filhos, não é? E uma família muito ligada com todos, não é? Então você vê o Dr. Wellington Pinto, meu tio, irmão da mamãe, a influência que o Dr. Wellington teve na nossa família e tem até hoje
é muito grande, né? A nossa família sempre foi muito unida, e a família do meu pai também, uma família que vem de Borborema, de uma infância rica, ao contrário, uma infância, o meu avô tinha muitas propriedades e perdeu tudo, vieram na miséria absoluta para Araraquara, e foi Araraquara que acolheu minha família. Os meus tios de calça curta, eles só não pediram esmolas, mas vendiam banana na rua, vendiam frutas na rua, para um dinheirinho para poder viver, porque eles vieram na miséria absoluta, e todos venceram de uma certa forma, entende, Polese? São felizes, formaram suas famílias, né? Alguns com um pouco mais de recursos, outros com menos, mas todos incorporaram Araraquara. Então nós temos uma dívida de gratidão com Araraquara. Quando eu voltei de São Paulo para Araraquara, Polese, eu voltei por uma opção muito clara, sabe? Eu acho que eu teria uma carreira em São Paulo importante. Eu tenho amigos que se formaram comigo na São Francisco, que estão muito bem de vida, são grandes juristas no país, né? E eles me convidavam para trabalhar com eles, mesmo com o Mino Afonso, né? Mas eu quis voltar a Araraquara porque eu acho que nós temos esse resgate com a cidade, sabe? É aqui que eu nasci, eu queria devolver aquilo que a cidade me deu. Você tem 5 irmãos, né, Fernando? Bom, então é a Marina, a mais velha, depois o José Luiz, que hoje advoga conosco, né? Ele passou pelo shopping aqui de Araraquara, tal, hoje é advogado, professor universitário, graças a Deus está indo muito bem. A Marina mora em São Paulo, que ela foi comissária de bordo da aeromoça por mais de 20 anos, e hoje trabalha com turismo. A Débora, que viveu muito tempo em Ribeirão, voltou agora para Araraquara também, e está trabalhando com publicidade, etc., não é? Está trabalhando numa grande empresa jornalística, com venda de publicidade também, e está indo muito bem. E a Adriana, que é a nossa caçula, que casou-se com um americano, o Pat, nos Estados Unidos, Patrick, Pat a gente carinhosamente chama, e vive 1 hora acima de Boston. E eles nos visitam muito, nós vamos lá muitas vezes também, e é uma alegria. A Adriana hoje está tão bem casada lá nos Estados Unidos. Fernando transpirava política. Ainda jovem, foi eleito vereador, mercê do saber político conseguido na defesa da res pública. Fernando foi escolhido pelos seus pares na Câmara Municipal como relator da primeira lei orgânica de Araraquara. Olha, Polese, eu fui muito feliz, porque foi também o início do meu casamento, não é? E você vê, eu estou casado há mais de 27 anos, tenho uma vida familiar, assim, muito feliz com a Rosângela, minhas 2 filhas, Mariana e Maiara, e foi o momento que a Maiara nasceu, vocês me homenagearam, eu era vereador lá na tribuna, se não me engano, inclusive foi você designado pela casa a me homenagear pelo nascimento da minha 2ª filha. Então foi um momento muito rico da minha vida, eu era muito menino, eu tinha 25 anos, então eu era imaturo também, não é? E eu me lembro, alguns embates, você mesmo como vereador dizia, calma Fernandinho, não é? Porque realmente eu também tinha aquele ímpeto da juventude, que é muito bom, evidentemente, oxigena, mas também é ainda irresponsável, porque falta maturidade suficiente, não é? Mas eu fui brindado pelos vereadores a acreditarem em mim, para que eu fosse o relator da primeira lei orgânica. E hoje se perdeu um pouco isso na história, né, a importância, mas foi fundamental, porque a lei orgânica era um documento único para todos os municípios do país, não é? Então era uma coisa autoritária, que vinha lá do autoritarismo. Editada em 69 pelo governo militar. E nós rompemos com isso, então a gente nem sabia muito fazer, lembra, né? Tanto que um dos assessores nossos foi o Dr. Ricardo Lewandowski, que era advogado, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi assessor também na parte final, porque nós fizemos praticamente sozinhos mesmo, nós fomos muito criativos, fizemos as comissões, ouvíamos toda a sociedade, e foi um trabalho belíssimo aquela lei orgânica, né? Eu me lembro do prefeito de Santa, ele tinha um pouco medo, que a gente estava limitando os poderes, né? Ele um pouco falava, isso aqui vai mudar? Eu falei, vai mudar, prefeito, o senhor acredita que com o tempo isso vai mudar, não é? Então foi um trabalho, eu acho que foi o trabalho mais rico do Legislativo de Araraquara nos últimos 30 anos. Não porque eu participei, porque foi o documento mais importante. Tanto que eles já fizeram várias revisões, sempre eles querem mudar a lei orgânica, e eles não conseguem mudar.
Porque a nossa lei orgânica, ela foi muito perene, ela foi muito boa, muito... Olha, os instrumentos de participação popular que hoje se fala, eles já estavam inscritos na nossa lei orgânica. Nós já tínhamos aprovado todos eles, todos esses instrumentos. Então, ela foi um documento importante. Agora, é evidente, eu sou favorável a sempre ela estar sendo atualizada pelo Legislativo, né? O equilíbrio dos poderes, bem colocado na lei orgânica que o Fernando Passos escreveu, ele que é o nosso protagonista, logicamente anexando, inserindo freios e contrapesos de acordo com a Constituição Federal, a fim de que o poder do povo ficasse bem transparente. Todo esse trabalho deixa uma lição. Se quisermos mudanças no Brasil, temos que começar pela nossa cidade. Certo, Fernando? Na verdade, Polese, eu acho que isso é um grande desvio do sistema representativo que se aplica hoje em todo o país, não é? No legislativo municipal, estadual e federal. Os executivos querem ter o domínio do legislativo para evitar até processos de impeachment, porque os processos de impeachment, impressionante, eles não precisam nem ter causa, eles são processos de vingança, na verdade. Se você política, né? Se você perde a maioria do parlamento, podem te caçar sem causa, podem inventar qualquer causa, né? Então, realmente, isso também é um desvio, na minha avaliação. Mas é um sistema que a democracia entendeu. Eu acho que o legislativo, ele não pode abrir mão das suas funções em hipótese alguma, nem para a população em geral, porque há muita demagogia, não é? Porque senão você, veja o exemplo que eu dei lá da lei da abertura do comércio. O legislativo não pode abrir mão das suas funções, e nem para o executivo. Depois da mensagem do JA, mais fatos da semana araraquarense. Páginas online. Vídeos. As mais da semana. O Hospital São Paulo, unidade Unimed, acreditada por organização nacional, inaugurou pediatria e brinquedoteca para dar ambiente lúdico às crianças pacientes. O Parque Basalto, que oferece tranquilidade e muito verde como presente da natureza, está funcionando normalmente neste mês de férias. O deputado Edinho Silva continua a sua luta em busca de dinheiro. Até recursos para a revitalização da Avenida 7 de Setembro foram conseguidos. R$800 mil. Dejaine Damiati, professora de design digital da Uniara, na Argentina, apresenta um trabalho sobre antropologia na reunião do Mercosul. A Câmara recebe proposta referente ao plano diretor até 10 de agosto. Debates regionais foram encerrados e audiência final dia 1º de agosto, que será presidida pela vereadora Edna Martins. Vereadores Chediek e Achuda, acompanhados do engenheiro Agamenon Brunetti, visitam a área sanitária do transbordo para Guatapará. Nós estamos hoje recebendo o professor Dr. Fernando Passos, um jovem com larga experiência e cabedal de conhecimento invejável. Adotando como paradigma o que acontece por esse Brasil afora, Araraquara é privilegiada. Tem políticos com honradez inatacável. Qual que é o seu ponto de vista, Fernando? É indiscutível. Eu acho que isso facilita muito a vida de Araraquara. Eu me lembro, Polese, uma vez eu fui visitar o prefeito de São Carlos para fazer um convênio com a Uniara. Chegou lá, o prefeito me disse, ele estava horrorizado. Ele pegou e falou: doutor Fernando Passos, Araraquara é privilegiado pelos políticos que vocês tiveram. Olha, historicamente, Araraquara teve a mesma arrecadação que São Carlos. Hoje São Carlos tem um pouco mais de arrecadação porque nós perdemos os 2 distritos. Nós perdemos Mutuca e perdemos Gavião.
Senão nós teríamos a mesma população de São Carlos. Sem falar lá atrás Américo Brasileiro. E sem falar lá atrás Américo, né? Então, esse prefeito me dizia, prefeito de São Carlos, Araraquara sempre teve a mesma arrecadação de CMS, bababá. Vocês têm o dobro de creche, vocês têm o dobro de posto de saúde. As suas escolas são melhores do que as nossas. O seu asfalto é melhor que o nosso. O seu não sei o que é melhor que o nosso. A sua infraestrutura é melhor. E ele falava, a gente não tem um ponto que a gente ganha. Por quê? Porque lá não teve corrupção. Porque vocês investiram bem. E quando erraram é erro, não é má fé, não tem, entende? Então, o prefeito de São Carlos me dizia isso, e ele me ensinou muito, porque eu peguei os dados, ele tinha os dados, ele era um homem muito inteligente, o Dr. Newton Lima, ele tinha os dados, e ele me mostrava os dados, o número de creche, o número de atendimento, ele mostrava tudo, o nome da qualidade da nossa merenda. Veja a nossa merenda, Polésio, desde o governo Montoro, no Medina, lembra? E depois o De Sante fiscalizava o alface. O De Sante era louco pelo problema da merenda, não é? Nós aprendemos muito com isso. Hoje a merenda, o Barbieri acabou de ganhar prêmios na merenda, né? Então, isso é um respeito que Araraquara tem com a sua população. Tanto que quando dá um probleminha, Polésio, parece que a merenda é pior do mundo. Isso é bom. É o senso crítico do araraquarense. Nós sempre fomos muito bravos aqui em Araraquara com os nossos políticos. E eles andavam na linha. Fernando Passos, o protagonista da história de Araraquara, faz parte da Uniara. E ele acompanha nos mínimos detalhes a vida do jovem visionário, educador pleno e empreendedor central da Universidade Araraquarense. Professor Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro. Um grande educador. Olha, Polésio, a Uniara é um ícone na minha vida, efetivamente, né? E principalmente o professor Luiz Felipe, ter trabalhado com ele nesses anos todos, estar trabalhando, realmente é uma honra muito grande. Eu entrei muito jovenzinho na universidade, eu substituindo o professor Dimas Ramalho. O Dimas tinha vezes que ele não podia dar aula, então eu o substituía. Até que depois eu fui efetivado como professor do Direito, que foi uma honra para mim, e fiquei, hoje eu estou com a minha 22ª turma já, ministrando aulas regularmente de Direito Comercial. Então, 13 anos, coordenador do curso de Direito da Uniara. E nós temos um trabalho lá com uma grande equipe, eu sempre trabalhei em equipe, né? Então eu delego muito para a minha equipe e um trabalho extraordinário e é uma honra para mim. E aí eu fui um pouco, como eu tenho uma equipe muito boa no direito, eu fui me liberando para atender a Uniara em outras demandas. Então hoje eu represento muito a Uniara institucionalmente, né? Com os poderes instituídos em Brasília, São Paulo, aqui mesmo em Araraquara. Então eu faço um trabalho de assessoria para a reitoria da Uniara, que é um trabalho importante, eu reputo importante. Mas a nossa equipe é muito boa. Nós somos 4 chefes de departamento, nós somos mais de 30 coordenadores de curso, não é? E tem os pró-reitores. Os pró-reitores são os pilares, né? O Fernando Mauro na administrativo e o Flávio Módulo, né? Que é uma entidade, né? Uma coisa maravilhosa na parte acadêmica, né? Que nos orienta. E a equipe é muito grande, sabe, Polésio? Gente assim de enorme qualidade na Uniara, não é? Então e todos muito integrados. O professor Luiz Felipe, ele não permite divergência entre a gente, rixa, né? Divergência sim, ele permite, né? Mas ele acha que todas as divergências têm que ficar para um segundo plano, porque o que importa é o nosso alunado e Araraquara e essa região. O Polésio, nós já tivemos ofertas para expandir a Uniara para outros estados, inclusive. O professor Luiz Felipe se nega, porque ele acha que a nossa vocação é aqui. E nós trazemos gente hoje do país inteiro para estudar na Uniara. Uniara, entendida como a Universidade de Araraquara, tem história, muita história. A raiz está na Associação São Bento de Ensino, FEFIARA, Liceu São Bento e por aí tudo mais que nós conseguimos com destaque no ensino superior. Verdade. Não, a Uniara é uma construção extraordinária. Ela vai fazer, o Liceu São Bento vai fazer 70 anos agora, não é? E a Uniara, como curso universitário, ela já tem 44 anos. 44 anos já que ela ministra. O primeiro curso foi administração, o segundo foi o direito. Então, ela tem muita experiência e sempre focada em Araraquara. E muito disciplinar, porque nós sempre aceitamos professores de fora, sempre achamos importante isso.
não é? Essa diversidade para os nossos alunos. Hoje, mais de 50% dos alunos, Polese, acho que 60% dos alunos, não são araraquarenses. Eles vêm de fora e eles adotam Araraquara como sua segunda, dá um pata, né? Sua segunda cidade, né? Sua segunda morada. Então isso é fundamental e a gente passa esses princípios que aprendemos e também captamos deles princípios importantes de vida, etc. Então a Uniara realmente é o Centro Universitário de Araraquara, né? E agora uma mensagem para os jovens, aqueles que estudam e pensam na escolha do segmento profissional. Com tudo o que vemos e sentimos, eu gostaria de perguntar, Fernando Passos, dá para a gente ter esperança? Não, dá para ter esperança e muita esperança, Polese. Eu sempre inicio o ano letivo para os meus alunos mostrando uma frase do Bill Gates que eu acho fundamental. Ele diz: a vida não é fácil, acostume-se com isso. Então, a gente vem num período muito mimado pelos nossos pais, pelas nossas mães, e a gente acha que a vida é um pouco fácil, é balada, é não sei o que, tal. Eu acho que tudo isso faz super parte. Polese, pouca gente sabe, eu vou a todas as edições do Rock in Rio. Pouca gente acredita até. Vou com gosto, levo minhas filhas, vou com elas, hoje eu as acompanho, né? Então, eu acho que tudo isso é fundamental na vida, sabe? Curtir. Mas você tem que trabalhar. Sem o trabalho não existe milagre. Você não vence, você não dá exemplo nem para os seus pais, que a gente tem que dar exemplo para os pais também, e nem para os seus filhos. Então a vida não é fácil, acostume-se com isso. Se não trabalhar honestamente, não vence. O desonesto, um dia ele é pego, um dia a casa cai, Polese. Então você tem que ter princípios e manter os seus princípios e lutar por eles. Cada 10 centavos ganho com honestidade é uma honra, é uma alegria, deve ser comemorado. Se não tem champanhe para o final de semana, tem cerveja. Se não tem cerveja, tem vinho chapinha, mas comemore, entende? É isso, assim que a gente se integra na vida, assim que a gente vence, é com luta e com dignidade. Sem dignidade, Polese, a vida não tem sentido. Fernando Passos, o filho, o irmão, dedicado marido, o pai de extrema qualidade, sempre presente, batendo na porta do coração. Assina no quadro do sol. Ele é um dos protagonistas da nossa história, da história de Araraquara. A sua palavra é respeitada, tem generosidade, é solidário, ele é respeitado pelo seu ambiente profissional, bastante multifacetado. A sua vida é uma bandeira que tremula para chamar os que estão na estrada em busca de um norte. Vale a pena pensar nos conceitos emitidos neste programa pelo Fernando Passos. Muito obrigado, doutor Fernando. Obrigado pela sua presença, pela sua história de vida, pelos seus exemplos, todos eles gratificantes. E agora vamos falar com o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Senhor, pelo espaço nobre que se nos oferece. Muito obrigado porque nós estamos tentando também multiplicar os nossos parcos talentos. Mas é dando chance a outros que participaram da história que nós vamos crescendo, que nós vamos apresentando a bandeira da eficiência, a bandeira do sucesso. Tudo aquilo de exemplo que foi apresentado de maneira concreta tem sempre uma fragrância magistral. Por isso que a gente quer agradecer a sua bênção, Senhor. E aos amigos, aos nossos telespectadores, obrigado do fundo do coração. E até o próximo programa, se Ele quiser.